Fala aí, galera do canal Botafogo Digital. Fala, meus campeões, meus tricampeões do Brasil. O Fogão é campeão brasileiro 2024, 29 anos depois daquele inesquecível time de 95, de Túlio, Donizete e tantos outros jogadores, Wagner, enfim. O Botafogo é novamente campeão e a gente teve uma semana, talvez, eu diria, a maior semana da história do Botafogo, entre sábado passado, dia 30 de novembro, conquista da Libertadores, e esse domingo, dia 8 de dezembro, que era um dia também com muita mística, muitas comemorações, e veio o nosso tricampeonato, relembrando, 68, 95 e agora 2024. Galera, que maravilha, enfim, estamos vivendo realmente tempo de Botafogo, estamos vivendo, eu acredito que só o início de muitas coisas ainda melhores que virão, se é que é possível, Inclusive o John Textor ontem foi entrevistado no Sport TV pelo André Rizek. O Textor começou até a entrevista cumprimentando o Rizek por, mesmo não sendo um escolhido, por ter os filhos escolhidos, Os filhos pequenininhos, gêmeos do André Rizek, junto com a sua esposa, Andréa Sadi, também jornalista. Os gêmeos são botafoguenses, então o Textor começou a entrevista ali elogiando, o bom gosto, a inteligência dos pequenos. Nessa entrevista com o Rizek, vários assuntos foram abordados, e faltou até a tradução ali na hora, mas eu entendo, tava uma festa no gramado, bagunça, muita gritaria, faltou a tradução de que o Textor falou uma coisa muito importante ali, de que o plano realmente do Botafogo é se manter entre o top 3 e top 4, acho que ele foi até humilde ali, nas declarações do Brasil daqui para frente, por muitos e muitos anos, e de vez em quando ter algumas conquistas. Acho que o Textor pegou até leve, com esse planejamento. De qualquer forma, é muito bom a gente ouvir isso do nosso boss, o dono da SAF Botafogo, porque demonstra que não só o Botafogo é um case de sucesso mundial, e o principal case da Eagle, como também não é uma coisa que vai ser fogo de palha, vai se estender aí até o final dos tempos, esperamos, por muitas décadas, o Botafogo cada vez mais vencedor, estabelecido, no lugar que merece, sempre foi do Botafogo, e durante alguns anos aí, longos anos, de sofrimento, o Botafogo ficou ali adormecido, o gigante adormecido. Então o Textor reforçando a ideia de manter o Botafogo entre ali as melhores equipes do Brasil e, por que não dizer, da América do Sul, Hoje somos campeões da América, Então foi muito legal a gente ver isso, uma conquista histórica, e que, se a gente for olhar, há 10 dias atrás esteve ameaçada, o temor do torcedor alvinegro era justificável. Claro que muita gente se manteve otimista, o próprio grupo do Botafogo, claro, sempre acreditou, mas houve ali um certo nervosismo, especialmente depois daquele 0-0 contra o Vitória. Foi uma sequência ali de empates no Brasileirão, e o momento que o Palmeiras, passou um mosquito aqui agora, que o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileiro, e aí começou toda aquela conversa da mídia, especialmente, que o Botafogo iria pipocar de novo, que o psicológico do Botafogo não era bom, Inclusive o Botafogo ontem brincou nas redes sociais, uma publicação bem divertida ali, com uma panela, e 2 milhos, e aí esses milhos que vão se transformar em pipoca, na verdade acabam se transformando no troféu da Libertadores e no troféu do Brasileirão, O Botafogo pipocou aí 2 títulos em apenas um intervalo de uma semana. E foram jogos realmente até relembrados pelo Rizek nessa entrevista, incríveis, fundamentais, disputados em cidades diferentes. Então teve toda a questão também do deslocamento, das viagens, dos hotéis, e o Botafogo, vamos lá, pela ordem, ganha do Palmeiras no momento em que se dizia que o Palmeiras seria tricampeão brasileiro por ter assumido a liderança. Ganhamos metendo 3 lá dentro do Allianz Parque, aquele jogo foi na terça-feira. Depois viajamos no dia seguinte direto para Buenos Aires, e lá em Buenos Aires a glória eterna conquistada no sábado,
também metendo 3 no Atlético, com um jogador a menos, então é história de cinema mesmo. Comemoramos, né, como temos que comemorar, no sábado à noite em Buenos Aires, no domingo a chegada apoteótica no Rio de Janeiro, ali na enseada de Botafogo, e aí já na segunda o Botafogo volta aos trabalhos, focado de novo, vira a chavinha de novo para o Brasileirão, e na quarta-feira já enfrentamos o Internacional, que naquele momento era o líder do segundo turno, que teve uma longa invencibilidade somente quebrada diante do Flamengo no Maracanã no domingo, né, dia 1º, e o Botafogo vence o Internacional dentro de um Beira-Rio lotado. Era a despedida do Inter, né, do Campeonato Brasileiro diante da sua torcida, e o Botafogo vence heroicamente por 1-0 e chega a essa última rodada aí sim com a vantagem que tinha ontem de poder simplesmente empatar com o São Paulo, né, para não depender do jogo entre Palmeiras e Fluminense. O que aconteceu lá no Allianz Parque? Acabou que o Fluminense, que lutava pela sua sobrevivência, venceu surpreendentemente, um placar aí que poucos poderiam apostar, repete o resultado do primeiro turno, vence o Palmeiras por 1-0, se livra do rebaixamento, e acabou quem foi rebaixado foi o Atlético Paranaense, né? Quem diria, né? O poderoso Furacão, no ano do seu centenário, fez apenas 42 pontos e caiu, né? O Atlético Mineiro, que foi o rival de ontem, né, do Atlético Paranaense, o jogo dos Atléticos, escapou com a vitória, e o Bragantino, que acabou aplicando uma grande goleada no Criciúma, também escapou. Então o Atlético Paranaense se junta a Cuiabá, a Criciúma e Atlético Goianiense, todos indo disputar a Série B ano que vem, mas isso não é assunto nosso, né? Não é assunto nosso, o nosso assunto é lá em cima. 79 pontos do Botafogo atingiu, campanha fantástica, maravilhosa, extraordinária. A gente, olha o equilíbrio das campanhas, galera. O Botafogo no primeiro turno fez 40 pontos, teve 3 derrotas apenas. No segundo turno a gente tem 2 derrotas apenas e faz 39 pontos, então 40 e 39, né? Praticamente idênticas as campanhas, somando 79 e terminando justamente com 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Então me pareceu muito justa essa diferença. A gente, claro, não importava, mesmo que o Palmeiras tivesse ganho o seu jogo ontem, não alteraria o nosso título, mas acabou que ficou muito bom, né? Esses 6 pontos mostraram mais o que foi o campeonato, a diferença, né? Claro, o Palmeiras também fez uma belíssima campanha, né, chegando a 73 pontos, mas o Botafogo é o mais do que justo, né, merecidíssimo campeão brasileiro de 2024, né? O Botafogo tem um desempenho contra os grandes do futebol brasileiro absolutamente fenomenal. O Botafogo ganhou de todo mundo, eu acho que lembra aqui, acho que só o Cruzeiro, que foi aquela pedrinha no sapato da gente esse ano, porque a gente perde lá na estreia do Brasileirão, e depois perdemos no início do segundo turno. Acho que foi a única coisa ali fora da curva, foi o nosso enfrentamento com o Cruzeiro. As outras equipes do campeonato, o Botafogo levou vantagem, e, como eu disse, os grandes do futebol brasileiro, como o São Paulo, né? O Botafogo tinha empatado o jogo lá no Morumbi, ontem vencemos, e ficou lindo para mim e muito justo o Botafogo ter vencido essa partida ontem. A gente sabia que era um jogo que tem uma cara diferente, porque o São Paulo já não tinha nenhuma aspiração no campeonato, tinha muitos reservas, mas o que eu falei aqui nos últimos dias? O São Paulo iria jogar o jogo, o São Paulo não entregaria a partida, porque tinha uma garotada querendo mostrar serviço para o Zubeldia, né, o treinador, já pensando em 2025, às vezes o cara tá jogando ali a permanência dele no São Paulo, né, o futuro dele no São Paulo. Como o São Paulo fez um jogo digno, né, claro, não teve grandes oportunidades, praticamente a única chance que teve, fez o gol, né, uma bola ali disputada com o Marlon, e então foi uma partida que em certo momento, claro, o empate ali era favorável ao Botafogo, o Botafogo também administrou, perdeu muitos gols, né, e graças a Deus conseguimos fazer o gol da vitória, porque acho que representa melhor o que foi essa campanha do Botafogo, encerrar, né, o Brasileirão com uma grande vitória, o 2-1, gol do Gregory, né? Savarino fez o primeiro gol. Ao meu ver, o Savarino ainda é um pouco injustiçado aí nessas listas de fim de ano, de título e tudo mais, porque para mim o Savarino teria sido eleito
o craque do campeonato, o craque do Botafogo, acabou que ficou em ótimas mãos também com o Luiz Henrique, com o nosso Pantera, né? Vou até passar para vocês aqui a seleção do campeonato. Botafogo com 5 jogadores, mais o técnico Arthur Jorge e mais o craque do campeonato, como eu disse, o LH. Então a gente teve John, a nossa dupla de zaga Barbosa e Bastos, que ontem não atuaram, Marlon Freitas, que recuperação, que história, né? Que história. Marlon Freitas e ainda o Luiz Henrique e o técnico Arthur Jorge, como eu disse. Revelação do campeonato foi o Estevão, o garoto Estevão do Palmeiras, achei justo. Craque da galera, naquela coisa, votação de internet, foi o Rodrigo Garro do Corinthians que teve aí uma arrancada incrível, 9 vitórias na reta final do Brasileirão. E os artilheiros, Alejandro do Vitória, 15 gols, Yuri Alberto do Corinthians, também 15 gols, dividindo o troféu Roberto Dinamite. Gol do campeonato para a CBF, o gol do Alejandro, né, de bicicleta contra o Cruzeiro. O Alejandro que ontem fez gol também no Maracanã, né, no jogo contra o Flamengo, 2-2. E o outro gol do Vitória, vocês sabem de quem foi? Janderson, não é cheirinho isso aqui não, tá? É aquela comemoração do nosso ex-jogador Janderson no 2-2 do Maracanã, a despedida lá do Gabriel Barbosa. Galera, falando em Flamengo, né, o Botafogo vai disputar com o Flamengo no dia 2 de fevereiro, tá, a Supercopa do Brasil. Então, mais um título aí que o Botafogo vai ter a possibilidade de conquistar nos próximos meses. É justamente o confronto entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, né? Lá em Belém, no Mangueirão. Então, torcida do norte do Brasil, do Fogão, vai ter oportunidade. Claro que vai ter gente indo de todos os lugares, né, do Brasil para prestigiar essa disputa, esse troféu, que eu até fiquei impressionado. Eu achei que fosse mais recente, mas já teve 7 disputas, indo então em 2025 para a sua 8ª disputa, reunindo os campeões das 2 maiores competições do Brasil, tá? Porque a América do Sul, obviamente, é a Liberta. Então o Botafogo aí contra o Flamengo, obviamente que o time da Gávea, por não disputar o Mundial Interclubes, como nós vamos disputar a partir de quarta-feira, vai ter uma certa vantagem, a questão de férias, retorno de férias, mas esse assunto para o ano que vem, depois a gente vai abordar com mais calma e tranquilidade. Galera, Arthur Jorge sobre o 2024 do Botafogo definiu em uma palavra: extraordinário. Concorda, assina embaixo, né? Acho que vocês também vão concordar. E uma coisa importante de ser dita, eu vi até o TF também comentando algo nesse sentido, o que o Botafogo vai fazer agora a partir de quarta-feira não interfere no que já foi o nosso 2024. Conquistarmos o Brasileirão depois de 29 anos, conquistarmos a Libertadores da América pela primeira vez. Isso que o Botafogo conquistou já torna o ano, né, acredito que o ano mais importante da nossa história, claro, com todo o respeito às grandes conquistas que o Botafogo teve ao longo dos tempos, e não foram poucas, né? Mas a junção aí desses 2 campeonatos certamente transformam 2024 no tempo de Botafogo, né? O nosso momento. O Mundial Interclubes, já vou dar spoiler aqui da minha opinião. Acho que realmente, além de não interferir, concordo com o Thiago, eu acho que dá para sonhar, né? Claro que vão ser 3 etapas. Botafogo, no jogo de quarta-feira, chega cansado. Botafogo que nessa hora que eu estou gravando aqui para vocês, está em pleno voo, né? Está em pleno voo rumo a Doha, no Catar, né? Como eu falei aqui ontem, ainda com uma escala em Rabat, no Marrocos, né? Então o Botafogo partiu ontem ali por volta de 1 da manhã do Galeão, né? Chegada prevista para o final do dia apenas de hoje, lá em Doha, né? Então o Botafogo tem basicamente a terça-feira para descansar, fazer ali o reconhecimento do gramado do estádio lá do Catar, né? E jogar o jogo na quarta-feira. Então o jogo, com todo respeito ao Pachuca, eu acho que além do Pachuca, o grande adversário vai ser o cansaço, adaptação ao fuso horário, mas esse grupo do Botafogo a gente já viu que é um grupo que dá pra gente acreditar, dá pra gente botar fé. Então, primeiro desafio, né, o Derby das Américas contra o Pachuca. Passando pelo Pachuca, tudo dando certo, a gente passando pelo Pachuca na quarta-feira, 2 da tarde, aí vem o desafio do sábado, também 2 da tarde,
contra o Al Ahly, campeão da África, né? Uma equipe que tem que se respeitar. Já falei aqui para vocês que os ingressos para a torcida africana do Al Ahly já foram todos vendidos para esse jogo de sábado, né? Então a gente espera que o Botafogo esteja nessa partida para disputar aí sim o challenge, né? Chamado pela FIFA, o desafio. Então são 2 mini títulos dentro da competição mundial intercontinental. E aí, passando pelo campeão africano do Egito, o Al Ahly, aí sim o Botafogo se credencia e chega à final, onde está lá o Real Madrid, só esperando, né, o finalista, o Real campeão da Europa, no dia 18, também às 2 da tarde. Então são 3 etapas a serem cumpridas. Dá para sonhar com título? Por que não, né? Eu acho que é possível, né? É possível, não é um absurdo, mas sempre com os pés no chão. A gente sabe, como eu disse, o que vier daqui para frente é lucro, né? Acho que o Thiago Franklin falou em bônus, né? O que vier pela frente é bônus, lucro, bônus, o que for. E eu quero que você comente embaixo se você concorda com isso, né? Que acho que o Botafogo agora entra nessa competição muito motivado, obviamente, o melhor momento possível, né? Mentalmente, já que se falou tanto em mental esse ano, mas também leve. Acho que o Botafogo entra leve, tirando as horas todas de voo. Acho até que o Botafogo tem condições, em passando pelo Pachuca, né? Temos que passar por eles primeiro, no sábado fazer um jogo até mais tranquilo, porque já estaremos lá em Doha há alguns dias sem o peso da viagem. Mas o peso geral de pressão, acho que o Botafogo já tirou, que era pela conquista do Brasileirão e da Libertadores, né? Vamos jogar o Mundial, vamos jogar o jogo, né? E depois, na final, claro, a gente sabe, né, da diferença, né? O Real Madrid, né, o clube considerado, né, mais poderoso aí de todos os clubes do mundo, um excelente adversário, até para o Botafogo medir forças ali, de certa forma, né? Sandálias da humildade, né? Mas por que não? É um jogo só, por que não sonharmos, né? Galera, a festa ontem, o velho bordão aí da imprensa, né? Não teve hora para terminar, na verdade terminou ali lá pela 1, 2 da manhã, comecinho da madrugada. Os torcedores alvinegros dessa vez voltaram, né? O modo old school, comemorar o título ali agora chamado Largo Bete Carvalho, né? Em frente à sede histórica, o casarão ali de General Severiano. Vestiu o manequinho mais uma vez. O manequinho não passa frio, até porque está muito calor no Rio de Janeiro, mas não passa frio mais, porque tinha sido vestido aí no último sábado e agora é vestido novamente. Camisa do Fogão, aquela faixa já, né? Um X, né? Virou o X do Pantera e o X também de 2 faixas penduradas no manequinho. Galera, algumas falas aqui rapidamente. Marlon Freitas, o nosso capitão, tô louco para ver os bastidores, para ver o vestiário, mas ele já deu um spoiler ali do que ele falou no vestiário, ele que a gente vai ver nos bastidores logo mais, é que ele falou o seguinte: o Botafogo teve esse privilégio de decidir um título no Newton, né? Algo inédito. O Botafogo não tinha conseguido ainda ser campeão na nossa casa. Isso aconteceu. Então tudo eu acho que realmente está conspirando a favor do Fogão, né? Já que a gente quase foi campeão na última quarta-feira, acabou que saiu aquele gol do Palmeiras no finalzinho. Quis o destino, esse foi o discurso do Marlon, tá? Quis o destino que fôssemos campeões na nossa casa, diante de mais de 40 mil torcedores, recordes da temporada do Fogão no Newton. Marçal também lembrou, né, do que passamos ano passado, que era um clima muito pesado, segundo o Marçal que acabou jogando ontem, né? Deu conta do recado ali muito bem, atuando na defesa, na zaga, né? E outra fala também interessante foi do Gregory, né? O nosso Pitbull, que fez o segundo gol, né, do Botafogo, gol da vitória. Óbvio, lembrou a semana de montanha-russa que ele teve desde a expulsão lá em Buenos Aires, e foi premiado com esse gol, né? Muito merecido ele ter feito esse gol. E o Gregory também lembrou de quando ele chega no grupo do Botafogo, ele imaginava encontrar os jogadores um pouco mais tristes pelo 2023, e ele disse que não foi o que ele encontrou. Ele encontrou sim um grupo que estava incomodado pelo que aconteceu em 2023, mas um grupo muito alegre, um grupo muito focado, muito concentrado em vencer tudo que pudesse em 2024. Palavras do nosso Pitbull. Vamos falar um pouco dos jornais portugueses de hoje,
essa segunda-feira, né, os jornais lusitanos dando destaque ao Benfica, que vem de 5 vitórias seguidas, a equipe do nosso ex-treinador Bruno Lage, e também, claro, ao Arthur Jorge e ao Botafogo pela conquista 29 anos depois. O jornal português O Jogo, tá, destacou Arthur Jorge como o novo imperador do Brasil, tá? E o Arthur Jorge, a declaração dele que saiu no jornal falando: é um ano de felicidade que só se consegue com amor e união, tá? O jornal Record também, lá da terrinha, chamou o Arthur Jorge de o Rei Arthur do Brasil. E fechando o jornal mais tradicional, o jornal esportivo lusitano, né? O jornal A Bola falou que o Arthur Jorge entra na história. Isso mesmo, nosso grande treinador entrando na história com essas duas grandes conquistas. Conquistas essas que nos renderam muita grana, né? Falando em grana, né? Nos cofres alvinegros, muito importante. Lembrando que o Botafogo, né, hoje é uma empresa, então importante isso. Botafogo, só aqui no Brasil, já garantiu quase 200 milhões de reais, tá? 192 milhões divididos, aliás, mais do que isso, 243 milhões, ó, 243, 243 milhões, 192 da Libertadores, 5,6 milhões das duas fases da Copa do Brasil que disputamos e ganhamos, e 48 milhões agora do Brasileiro, então totalizando 245 milhões em premiação. Ainda teremos premiação lá no Mundial, agora Interclubes, também tem premiação ano que vem no Super Mundial, tem premiação na Super Copa do Brasil, ou seja, muita grana aí para pingar nos cofres botafoguenses, né? Que vai ser importante, claro, até para renovação, né, de alguns jogadores, do nosso técnico, o Arthur Jorge. Aliás, a Dona Maria, né, esposa do Arthur Jorge, foi entrevistada também no Sport TV e o Rizek perguntou se ela está bem adaptada. Ela disse que sim, se ela gostaria de ficar mais um ano, pelo menos. Eu gostei do pelo menos no Botafogo. Ela disse que tudo depende do ânimo do Arthur Jorge, né? E aí riram, tal, aquela coisa. Eu acho que vai dar tudo certo aí. Certamente o papai Textor vai abrir mais um pouco aí os cofres alvinegros para renovar, né, com o Arthur Jorge, mesmo a gente sabendo que é normal haver esse assédio, né, ao técnico campeão brasileiro e campeão das Américas em 2024. Pessoal, eu acho que é isso. Estou tentando me lembrar se tem mais alguma coisa aí para passar para vocês. Botafogo dominando aí amplamente seleção do campeonato. Savarino, pelo menos o gol do Savarino foi o gol do Fantástico, né? Para encerrar a temporada, ainda tem Mundial, né? Mas do Brasileirão, achei justo. Botafogo, como eu disse, inicia mais uma semana histórica. Dessa vez a gente vai saborear, curtir o Botafogo disputando o Mundial Interclubes, né? Um fato inédito. E é uma pena realmente que esse jogo não seja pelo menos na quinta-feira, né? Já falei isso aqui semana passada. Se pelo menos a FIFA tivesse conseguido organizar, já que a CBF não consegue antecipar os jogos, a rodada, né? A FIFA tivesse organizado do Botafogo jogar na quinta e no domingo, né? Teríamos mais um dia aí de descanso, o que me preocupa bastante. Mas eu tenho certeza que os jogadores vão fazer toda aquela fisioterapia, aquele relaxamento durante essas 15 horas de voo até Doha, para chegarmos frescos para quarta-feira, fazermos aí um grande jogo, né? Temos que fazer um grande jogo já na quarta-feira, porque vai ser, como eu falei, eliminatório, né? Meus tricampeões, parabéns a todos nós botafoguenses. Acho que o que mais me anima não são apenas as conquistas, claro, maravilhosas, extraordinárias, históricas, mas o que vem pela frente, né? A gente está mais empolgado ainda porque a gente percebe que isso é só o começo, né? Literalmente isso é só o começo. Botafogo de 2025, de 2026, 2027, dos próximos anos, como disse o Textor, é o Botafogo que vai estar sempre brigando por títulos, entrando em competições para lutar pelos títulos. Nem sempre vamos conseguir vencer, mas estaremos sempre ali nas cabeças, como se dizia antigamente,
Isso é o que é mais animador. A nossa torcida merece, a nossa torcida foi resistência, né? O Mosaico ontem mostrou resistir, então é justamente o botafoguense, acima de tudo, é um forte, né? E se ano passado a gente morreu, esse ano a gente não morre mais. Tamo junto. Deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal, tá? Acione o sininho, enfim, faz o pacote todo. Se você já é inscrito, meu muito obrigado por estar junto aí da família Canal Botafogo Digital. E se vocês puderem chegar junto também no Pix, agradeço demais, né? Muito fácil, o Pix é o nosso e-mail, né? canalbotafogodigital@gmail.com. Qualquer quantia já ajuda demais a gente continuar com esse trabalho de trazer notícias, resenha, conversas sobre o nosso Fogão campeão, tricampeão brasileiro. Tamo junto, Fogão pra cima sempre. Agora é Doha, missão Doha.